Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu vou estar falando algo que o Senhor ele colocou no meu coração. Mas, irmãos, eu vou estar falando acerca do título do que está aqui nesse vídeo. E aqui na minha cidade tem muito disso, né? A maioria dos cultos infantil aqui, né? Culto de criança, é comum você ver aquelas pessoas se vestirem daqueles bonecos e ali faz aquele culto de perguntas, né? Faz pergunta para as crianças, faz ali umas atividades e as crianças ficam interagindo com aquela imagem. E ali, irmãos, eu aqui durante essa semana e o Senhor ele falando comigo, as minhas crianças, né, estão se inclinando para imagens, né? As crianças estão, irmãos, se contaminando com coisas que não vêm de Deus. As nossas crianças estão idolatrando uma imagem. E aí o que fica por trás disso tudo é que a adoração a Deus, a verdadeira adoração, ela não surge. Não surge, irmãos, porque as nossas crianças estão sendo dependentes de nós, né, para ensiná-las. Mas infelizmente as igrejas, né, tem mudado muito, irmãos. Né, a gente vê que um culto de criança não tem um ensino da palavra de Deus. Tem mais brincadeira do que um ensino. Né? Eu tenho um amor muito grande, né, ao meu pastor, né, da onde eu era, onde eu morei um certo tempo. E ele tinha essa cautela, ele tinha esse cuidado com as crianças. Ele sempre falava que culto de criança é culto. É um culto de ensino. Até porque se você não ensina, como elas vão aprender? Aí você coloca lá uma imagem, um boneco ali vestido, elas vão entender que é aquilo que elas têm que adorar e não a Deus. Elas vão passar a ter amor àquilo que ela está vendo. No momento que elas não verem aquela imagem, elas já não vão nem querer mais participar dos cultos, porque elas vão no sentido de ver aquilo, né? De participar daquilo. Então elas não estão indo no sentido de que vai adorar o Senhor, de que vai adorar a Deus. Não. As crianças estão indo para os cultos no sentido de algo que vai receber em troca. Então precisamos aprender a ensinar nossas crianças. Nós precisamos aprender com Cristo a ensinar as nossas criancinhas, porque senão Deus ele vai cobrar de muitos aqui na terra. E os culpados, os maiores culpados disso tudo, são os pastores, as lideranças que estão lá na frente e não procuram fazer uma mudança na sua igreja. Vê e deixa. As lideranças já não corrigem mais isso porque eles têm medo de perder os membros. Então precisamos ter cuidado, você que leva sua criança para a igreja, que tem cultos de criança, com aquelas imagens, aqueles bonecos, cuidado, não deixe sua criança participar disso. Porque isso é coisa do diabo, isso não é coisa de Deus não, irmãos. Vamos vigiar, porque Deus ele não está em culto de adoração de imagens, não. Vamos ler aqui o que está aqui escrito em Levítico 26. Vamos estar lendo aqui em Levítico 26, no seu primeiro versículo. Nos diz assim, olha, não fareis, né, para vós ídolos, nem vós levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então o Senhor está dizendo, não levante nada que seja para vocês adorar. Por quê? Porque o Deus de vocês sou eu. O Senhor está dizendo, é a mim que vocês têm que adorar, e não a imagem. Porque a imagem ela é morta, ela não pode fazer nada. Ah, irmã, mas é apenas uma brincadeira, é apenas para as crianças se entreterem e aprender. Aprender o que, irmãos? A criança ela tem que aprender o que está aqui na Bíblia. É ensinar o verdadeiro evangelho através da palavra do Senhor. Os meus filhos, irmãos, são crianças. Eu ensino os meus filhos aqui através da Bíblia. Eu sento com meu filho, leio aqui a passagem e explico a ele o que está escrito na passagem. Se é a volta de Jesus, eu vou ler aqui a passagem, eu vou explicar a ele o que está para acontecer. Eu falo com ele sempre, o que está acontecendo no mundo é sinal da volta do Senhor Jesus.
Tudo que está escrito, irmãos, devemos estar ensinando os nossos filhos, não é pegar uma imagem de desenho e ficar iludindo a mente da criança, não. Que a criança fique iludida com aquela imagem. Ela fica achando que o mundo para ela em si vai ser aquilo ali, aquele desenho, aquela imagem ali. Só que não é aquilo, entendeu? Só que não é aquilo. É claro que nós não vamos ensinar uma criança como ensinamos para um adulto, não. Mas temos que ter sabedoria com as nossas crianças para que nós não venhamos colocar na mente delas engano de Satanás que está entrando na mente das crianças. E aí as crianças estão crescendo no mundo de engano. Você vê que os jovens de hoje, dentro da igreja é um jeito, no mundo lá fora é outro. Estão servindo o mundo. E os pais já não têm mais controle, não tem mais limite. Eu vejo jovens, eu fico incomodado, eu fico triste, irmãos. Eu vejo muitos jovens que estão na igreja, mas fora da igreja está com um shortinho curto, está indo para academia com um shortinho curto, né? Tá mostrando, né, a sua nudez, está mostrando o seu corpo que é templo do Espírito Santo, e seus pais não corrigem isso. Por quê? Porque acham que já é adolescente e se mandam. Mas só que não é assim. Infelizmente não é assim. Precisamos ensinar nossas crianças. Por isso tem muitos jovens hoje no mundo que já não quer mais compromisso com Jesus. Por quê? Porque o engano está vindo dentro da igreja. O engano começa dentro da igreja. Se a igreja não ensina, eles não vão aprender. Eles não vão aprender porque a igreja está ensinando uma ilusão. Está colocando ilusão na mente da criança, uma ilusão que não existe. Está colocando coisas que não existem. Você vê imagens, né, de bonecos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aí vai aquelas irmãzinhas lá toda periquitada, toda maquiada, toda cheia de elástico no corpo, que você não sabe nem o que é aquilo. Fica parecendo aquelas irmãs que roda, né? Gente, não tem cabimento um negócio desse. Precisamos vigiar com as nossas crianças para onde nós estamos levando, porque se a igreja não tem uma liderança que tome conta, né, dessa situação, como você pode deixar sua criança crescer em uma igreja dessa? Devemos ter cuidado, cautela, ore ao Senhor, pede direção a Deus, porque não é uma igreja dessa não é igreja de deixar uma criança crescer, não, irmãos, porque você vai estar matando a sua criança. Você espiritualmente, a criança não vai saber o que é a palavra de Deus. Então senta na tua casa, faz um culto com as tuas crianças dentro de casa, com a oração, ensinando, lendo a palavra de Deus. Senta com elas no sofá, e explica a palavra do Senhor a elas. Pode ser a palavra mais dura, mas procura um jeitinho de conversar com elas, ensinar e falar o verdadeiro evangelho, a verdadeira face do Senhor, e não esse engano que o povo está colocando na mente das crianças. Porque o Senhor, ele me incomodou, irmãos. Eu vi essa imagem, veio na minha mente, né, que eu tinha visto na igreja, e veio na minha mente. Eu estava aqui na minha casa, limpando a minha casa, e veio essa imagem, e o Senhor, ele falou fortemente no meu coração que aquilo estava desagradando ao Senhor. Essas imagens estão desagradando ao Senhor, está colocando ilusão na mente das crianças, e as crianças estão acreditando naquilo e não em Jesus. Ela se sente confortável com aquilo e não com o amor de Jesus. Então o inimigo está fazendo de tudo para entrar nas igrejas, e ele está entrando na igreja, está dentro das igrejas. Só cabe eu e você procurar tirar das nossas vidas, da nossa casa, né, essa forma dele entrar, essa maneira dele estar entrando. E nós está dando, muitas pessoas, nós não, né, mas muitas pessoas estão deixando essa legalidade entrar na sua casa, na sua família, nos seus filhos. E às vezes os filhos estão rebeldes, né, e você não sabe o motivo, você não sabe por quê. E é isso aí, porque o inimigo está entrando, o diabo está entrando na vida das crianças através disso tudo. É ter cuidado com quem entra na tua casa, seja com a roupa do teu filho, seja com um brinquedo. Cuidado, porque Satanás ele fica escondido, e normalmente ele gosta de se apresentar para as crianças.
Então, tudo que entra na tua casa, apresente ao Senhor, seja uma roupa, seja um brinquedo, e cuidado com os brinquedos que você compra para o seu filho, porque tem muitos que já vem com significado, né? Que isso é coisa do inimigo, coisa do diabo mesmo, irmãos, para entrar na vida das crianças. Olha só o que diz aqui em Mateus 19, 14, né? Diz assim: Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus, né? Então Jesus, ele sempre falou na sua palavra também para que nós venhamos ser como criança, porque criança é pura, irmãos. Você vê que a gente pode dar um tapa na criança agora e de repente ela já está no nosso colo, pedindo colo, né? Pedindo colo. Então, gente, vamos cuidar das nossas criancinhas, porque o reino dos céus é delas, né? Jesus diz em sua palavra, porque a inocência é grande, a inocência delas é imensa. Então, se nós não cuidarmos dela, né, e ela se desviar do seu caminho por falta de ensinamento, Jesus, ele vai cobrar de você, ele vai cobrar de mim se eu não ensinar as minhas crianças. Então, que nós venhamos cuidar dos nossos pequeninos e não deixar o inimigo entrar na vida delas. Tá bom, meus irmãos? Então esse foi o vídeo de hoje, que Deus ele possa abençoar a tua vida. Se você ficou até o finalzinho desse vídeo, não esqueça de se inscrever, irmãos, né? E ativa o sininho das notificações, compartilha, porque se você compartilhar, você vai estar fazendo com que outras pessoas venham conhecer também, né, essa palavra, essas pessoas também venham se despertar, tá bom, meus irmãos? Então que Deus ele possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus.